Ok. Então, pessoal, boa noite, a paz do Senhor para todos. Vamos continuar o nosso momento aqui, que nós estamos conversando agora nessa segunda etapa sobre pecado. Começamos conversando sobre o homem, na semana passada. Na segunda-feira, nós começamos a conversar sobre o pecado, e aí nós trabalhamos em cima da definição de pecado, definição de dicionário. Eu sempre gosto de, quando tem que definir alguma palavra, algum assunto, eu gosto de ir direto no dicionário. Definimos no dicionário, vimos também a definição no Antigo e no Novo Testamento, que significa, né, a palavra pecado, tanto no hebraico quanto no grego, e aí nós vimos o significado que, em ambos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que tem a ideia de errar o alvo, errar um objetivo, enfim, essa é a ideia principal do sentido da palavra pecado. E aí nós vimos o porquê que isso tem a ver, né? Por que isso está relacionado com o pecado. Vimos que, inicialmente, no Antigo Testamento, não existia uma palavra específica para pecado, como nós temos, por exemplo, na língua portuguesa. Mas eles pegaram a ideia e a palavra acabou sendo utilizada para a definição de pecado. Ou seja, como Deus, nós vimos, né, que como Deus tem planos, como Deus tem propósitos para toda a humanidade, né, como um todo, para a coletividade, e também no particular, individualmente, para cada pessoa. Deus tem objetivos, Deus tem propósitos. Quando nós falhamos, quando nós não alcançamos, quando nós nos desviamos dos objetivos de Deus, nós então erramos o alvo, nós quebramos a aliança com o Senhor. Tudo isso tem a ver com o sentido da palavra pecado, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Por isso que utilizaram as palavras que definem como errar ou falhar em alcançar o objetivo, usaram então para definir a palavra pecado. E nós vimos também na semana passada, começamos a refletir um pouquinho sobre onde começa, afinal de contas, essa história de pecado, né? Claro que, de uma maneira geral, começa lá no Jardim do Éden, quando o Satanás, disfarçado de serpente, ele passa uma conversa em Eva, Eva aceita a conversa de Satanás, come do fruto proibido e entrega ao seu marido. E aí, por causa dessa desobediência, o pecado entra na história da humanidade. Mas aí nós começamos aí um pouquinho mais fundo, né? Começamos a pensar, mas Satanás, então, já tinha pecado? Onde é que estava isso? Nós vimos Ezequiel 28 e Isaías 14, que são passagens que são utilizadas normalmente para falar da origem de Satanás. E aí nós vimos que, na verdade, essas passagens, elas têm um fundo histórico concreto. Uma fala sobre uma profecia contra o rei de Tiro, que era uma cidade na Fenícia, atualmente que é o país Líbano. E a outra passagem fala sobre uma profecia contra a Babilônia, contra o rei de Babilônia. Então, são situações concretas ali, mas uma boa parte dos estudiosos acredita que essas passagens, apesar do sentido concreto, literal ali, teria também sentido simbólico. Seria Deus mostrando que aquilo ali também tem um sentido também, como Satanás, por exemplo, quando fala em Isaías 14, né, que fala da estrela da manhã, como caíste a estrela da manhã. Satanás, que ele quer se parecer, como a Bíblia fala, como um anjo de luz. Ele quer parecer como melhor, como perfeito, como se ele fosse o dono da verdade. Mas, na verdade, a gente sabe que não é isso. Jesus, como ele fala na Bíblia, ele é a verdadeira estrela da manhã, né? A verdade é só ele, né? Assim como ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade não é só um fato, como a gente costuma pensar. A verdade é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. E aí nós refletimos um pouco sobre isso daí. E eu comentei também, depois desse pedaço, dessa parte toda, né? Eu também comentei que, apesar, muitas vezes a gente fica tentando encontrar uma resposta para saber onde exatamente começa o pecado. Quando Satanás pensou, desejou se rebelar, quando ele planejou tomar o lugar de Deus, quando ele arrastou os anjos com ele, quando Eva
desejou o fruto, quando ela comeu, quando ela deu para o marido, onde exatamente começa? E aí nós vimos que essa resposta não é fácil de ser definida. Primeiro, porque o pecado ele é um processo. Ele é um processo, ele não é só o ato praticado, o ato externo em si. O pecado é todo um processo. E aí eu comparei com a santificação, que também não é um ato. A santificação é um processo. Da mesma forma, o pecado também ele é um processo. E aí nós vimos também que a Bíblia não vai detalhar, ela não vai definir. Olha, o pecado começa exatamente nesse ponto. Pronto, definiu. A Bíblia não define dessa maneira. Ela só nos conta que o pecado ele entra na história da humanidade, ele vai alterar toda a criação no momento em que Eva decide aceitar a conversa, decide acreditar em Satanás, e aí come do fruto, então desobedece a Deus. Ela duvida de Deus por conta daquela sementinha que Satanás lançou. Então ela desobedece e leva o seu marido também, quando ela oferece para ele, ele aceita, e os dois desobedecem, e aí o pecado entra na história da humanidade e corrompe toda a criação. Mas onde começa antes disso, a gente não tem como saber. Realmente, ele não tem. O que nós sabemos, né, de alguma maneira, não sabemos exatamente como, de alguma forma, um anjo desejou o lugar de Deus. E ele conseguiu, com isso, arrastar muitos anjos com ele. Apocalipse, capítulo 12, versos 4 e 9, essa passagem de Apocalipse vai dizer o seguinte: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente à mulher, está falando aqui, João está vendo profeticamente o momento da perseguição dos judeus, e também quando iniciaria lá no início, né, a vinda do Messias, ele está vendo ali a perseguição ao Messias e ao povo judeu. E aí o verso 9 também vai dizer: e o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, essa passagem, ela já vai começar a assinalar para a gente que Satanás, como a gente já viu, também a Bíblia fala isso, né, quando Paulo fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, a nossa luta é contra uma criatura que tem poder, não tem todo o poder, mas tem poder. Uma criatura que não brinca. Ele conseguiu arrastar muitos anjos com ele. Então, é uma criatura com que, infelizmente, muitos cristãos ficam brincando, contando até piadas, mas é uma criatura que não brinca. E aí a Bíblia nos alerta sobre isso, que nós precisamos o tempo todo estarmos alertas. Nós não temos na Bíblia detalhes sobre como, por quê, essa questão do pecado, como exatamente, né, começa, então a gente não tem, por que exatamente a gente não tem. Tudo que nós sabemos é que Satanás, ele soube, melhor dizendo, ele soube explorar os sentidos de Eva. Isso é muito importante a gente atentar para isso, gente. A gente refletir bastante a narrativa lá em Gênesis capítulo 3, que é onde começa, né, a conversa entre Satanás e a serpente, porque a gente percebe ali na conversa, no diálogo, como Satanás ele soube explorar os sentidos. Não tem pecado literalmente nos sentidos. Deus nos deu os sentidos, as sensações. Só que nós precisamos colocar isso ao serviço do Senhor. Precisamos entregar o tempo todo os nossos sentidos, nossos sentimentos, emoções ao Senhor, para o tempo todo sermos direcionados pelo Senhor. Satanás, ele soube explorar a audição, a visão, o olfato, com certeza Eva sentiu o cheiro daquela fruta, enfim, ele foi ali trabalhando ali. Isso tem muito a ver com o Salmo número 1, quando ele vai descrever, nós também já vimos aqui, que vai descrever a queda, a gradação do pecado, né? Bem-aventurado aquele que não anda no conselho, aquele que não se detém, aquele que não senta, e aí nós vemos uma gradação, né? E aí a gente percebe essa gradação lá do Salmo 1, comparando com a questão ali com Eva, é a mesma coisa.
ela começou dando conversa, aí ficou conversando, se deixou ser enredado e aí já era. Como se costuma dizer, não podemos dar conversa para o pecado. Não podemos, de maneira nenhuma, brincar com as nossas sensações, com as sensações humanas, com os sentidos humanos, porque é aquilo, gente, enquanto nós estamos aqui na Terra, enquanto estamos nessa estrutura física, nós somos vulneráveis, o ser humano é vulnerável. Então, nós precisamos estar atentos, sim, o tempo todo. Nós podemos perceber duas coisas quando a gente começa a conversar, quando a gente começa a entender essas questões sobre o pecado. Primeiro, ninguém é obrigado a cair em tentação. Satanás, quando ele planeja uma tentação, uma armadilha, né, para o ser humano, ele não obriga a pessoa, ele não arrasta a pessoa e diz, olha, que tu vai cair aqui de qualquer maneira. É ridículo, né? Então, claro que não. Ele não consegue arrastar a pessoa para a tentação. Satanás, ele vai tentar, ele vai montar a armadilha, ele vai organizar o plano, montar uma armadilha bonitinha, mas o cair ou não, a escolha é nossa. É o ser humano que vai definir se ele vai cair ou não. E aí tudo vai depender de como está a relação dele com Deus. Fácil, gente, nunca é, porque Satanás conhece o ser humano, ele conhece os pontos fracos do ser humano, ele sabe onde aperta para cada um. Ele sabe que o que é tentação para um não é tentação para outro, então ele não vai usar sempre a mesma coisa com todo mundo. Para cada um, ele sabe como agir. Só que a gente precisa entender isso, porque muitas vezes os cristãos brincando de ser cristãos, ao invés de se posicionarem, infelizmente isso acontece muito, quando caem em tentação, acabam colocando a culpa no diabo. Porque ele montou uma armadilha, né? E aí eu caí. Bom, ele monta a armadilha dele, mas quem define se vai cair ou não somos nós. A segunda coisa que nós podemos entender nessa questão aí sobre o pecado é que o pecado, como a gente já viu, ele é então um processo, não é somente o ato em si. Isso a Bíblia deixa muito claro para a gente. Tiago, capítulo 1, versos 14 e 15, diz assim: do contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Na minha tradução aqui, está como... desculpa, gente, eu estou falando aqui, eu até esqueci de trocar aqui os slides. Espera aí. Pronto. Na minha tradução, essa passagem aqui de Tiago está como cobiça, né? Do contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. As traduções mais antigas vão usar a palavra concupiscência, que são os desejos da carne, e aqui na minha tradução foi colocado como cobiça. Mas é isso, os desejos da carne. E aí Tiago está assinalando para a gente como é esse processo, ou seja, o pecado ele não é somente o ato em si. Tiago está assinalando para a gente que ele começa com um desejo interno, lá dentro, no mais íntimo do ser humano. Às vezes, no primeiro momento, ele nem percebe que está começando, mas vai se originando lá dentro. E aí, se ele não freia aquela coisinha, aquela sementinha que vai nascendo, vai brotando lá dentro, se ele deixa aquilo crescer dentro dele, daqui a pouco ele começa a planejar, começa a pensar, os pensamentos bem mais frequentes, ele começa a pensar muito naquilo, e de repente vai planejando, até que finalmente ele vai praticar o ato. Então, o pecado, ele é esse processo. Entretanto, ele pode ser interrompido, não é porque a pessoa começou o processo do pecado, ela é obrigada a pecar. Né? De repente, a pessoa começa a ter uma sensação, uma vontade de o pecado estar lá no coração, ela pode deter aquilo dentro dela. Ela não é obrigada a praticar o pecado. Isso daí a gente observa bem fácil lá em Gênesis, capítulo 4. Deixa eu pegar aqui, é a passagem bem conhecida do primeiro homicídio, né? De Caim matando Abel. E aí, Gênesis capítulo 4, verso 7, é bem interessante essa passagem, versos 6 e 7. Então lhe disse o Senhor, né, Deus falando para Caim:
Por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A primeira coisa interessante que a gente observa nesse texto, lá no verso 6, Caim ele começa a se sentir mal, ele começa a desejar mal para o irmão dele, porque a oferta de Abel foi aceita e a dele não. Sabe-se lá o que estava passando na cabeça de Caim. Né? O fato é que ele não gostou da oferta dele não ter sido aceita. Mas o que a gente observa interessante aqui no verso 6 é que Caim, de alguma maneira, ele não gosta, né? Ele sente inveja, sente ciúme do irmão, porque a oferta do irmão foi aceita e a dele não. De alguma maneira, ele ficou com a impressão, dentre tantas outras impressões erradas que ele estava tendo, uma das impressões que ele muito provavelmente teve era de que Deus não estava nem aí para ele, porque Deus aceitou a oferta de Abel, mas a dele não. Então, Deus não estava ligando, não estava nem olhando para ele. Entretanto, no verso 6, Deus foi falar com ele, com Caim, não com Abel. Deus aceitou a oferta de Abel, mas Deus não foi falar com Abel, Deus foi falar com Caim. Isso mostra, usando uma palavra, uma expressão humana, Deus estava preocupado com Caim. Deus se interessava com Caim, a ponto dele perceber que o semblante de Caim não estava bom, não estava normal, que Caim não estava bem. Então Deus vai falar com ele: Caim, estou percebendo que você não está bem, né? Usando uma linguagem bem atual, né? Porque andas irado, porque descaiu o teu semblante. Deus olhou, só que Caim não percebeu a preocupação, Deus não percebeu, Caim não percebeu o interesse de Deus. E é interessante, no final do verso 7, Deus fala claramente: o pecado jaz à porta, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, Caim já estava no processo de pecado, ele já estava desejando mal, ele já estava pensando, planejando no que ele ia fazer, mas ainda era possível deter, ainda era possível parar por ali. Isso é interessante a gente pensar sobre isso daí. Onde eu estou aqui, deixa eu ver. Tá. Vamos lá, ainda sobre a origem do pecado. Através da natureza pecaminosa, então, herdada lá de Adão e Eva, o pecado é universal. Nessa passagem nós já vimos Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, por causa dessa natureza, quando a gente fala de natureza pecaminosa, nós estamos falando justamente desse pecado chamado pecado original, primeiro pecado, herdado de Adão e Eva. Ou seja, toda pessoa já nasce em pecado. Salmo 51, verso 5, é aquela passagem bem conhecida, gente. É um texto que vale sempre a pena a gente recorrer, né? Onde o salmista, né? Onde Davi vai falar que em pecado... Cadê? Eu sempre gosto de ler direto ali, direitinho no texto, que eu gosto de pegar cada vírgula. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Alguns estudiosos na atualidade vão entender isso daí como Davi falando que ele tinha sido fruto de uma relação fora do casamento, como se ele fosse um filho bastardo, como se o pai dele, né, tivesse uma esposa, tivesse adulterado, e aí nasceu Davi fora da relação. Alguns pensam dessa maneira usando esse texto, tá? Mas isso não está no texto. Davi não está literalmente dizendo isso. A gente não pode extrair do texto uma coisa que ele não está falando. O que muito provavelmente Davi está falando aqui é recorrendo a essa ideia do pecado original. Todo mundo já nasce em pecado. Ninguém nasce livre, ninguém nasce puro. Mesmo o bebezinho mais lindo e mais fofo do mundo, ele também é um pecador, mesmo sendo mais lindo e mais fofo. O pecado, então, ele é um problema que atinge a todos. Ninguém é isento disso, porque não há ninguém que nunca peque. Pode passar despercebido para algumas pessoas, né? Às vezes alguém pode cometer o pecado e as pessoas ali ao redor podem não perceber, podem não saber, mas nunca para Deus. Deus nunca, o pecado nunca fica despercebido para Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Por que o primeiro casal pecou? A gente fica, às vezes, quando a gente passa por algumas lutas, já vi até algumas pessoas questionando: estão passando por isso, culpa de Adão e Eva, porque eles pecaram, por que eles pecaram?
O pecado é uma escolha, né? Não tem um porquê. O pecado é uma escolha. Você escolhe ceder ou não ceder. Você escolhe obedecer ou desobedecer. É simples. Claro que na hora da tentação, na hora da prática do pecado, a luta é interna, é cada um com a sua luta, né? Mas a escolha está sendo feita naquele momento. Você escolhe ceder ou não, a escolha é pessoal. Deus deu o livre-arbítrio ao ser humano e aos anjos que caíram também. Os anjos que caíram, eles também tiveram a capacidade de escolha. Porque Deus não quer e nem precisa de adoradores robôs. Ele deseja relacionamento. Isso daí, na verdade, foi até uma pergunta que a Letícia lançou no finalzinho da nossa aula passada, né, na segunda-feira. Bem interessante a pergunta dela, né, sobre essa questão aí de anjos. E aí é isso, gente. A capacidade de escolha, o chamado livre-arbítrio, embora algumas denominações cristãs elas não aceitam, não concordam com a ideia de que o ser humano tenha livre-arbítrio, a doutrina batista entende que sim. Que tem, que Deus deu essa capacidade de escolha ao ser humano e também aos anjos. Porque se os anjos estão continuamente, literalmente, face a face perante Deus, servindo ao Senhor, eles veem Deus. Nós não vemos literalmente Deus, mas os anjos veem. Eles veem a glória, eles veem a majestade do Senhor, eles estão lá direto com Deus. E eles têm a capacidade de escolha, porque Deus não precisa de pessoas que o sirvam por obrigação, porque não tem escolha. Então, eles têm também capacidade de escolha entre servir a Deus e não servir. Aqueles que caíram escolheram não obedecer, escolheram não servir. Satanás, então, ele não tem poder para ordenar que o ser humano peque. A pessoa, por exemplo, ele não vai poder dizer assim, peca porque eu estou mandando, né? Claro que não. Ele não tem esse poder de obrigar, de forçar uma pessoa. E aí, sobre isso, lá em Mateus 26, verso 41, deixa eu pegar aqui o texto. Mateus 26, verso 41. Tem uma dica muito legal que Jesus dá para a gente sobre isso. Jesus diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Olha a dica aí: vigiai e orai para não entrar em tentação. O que está sendo dito aqui não é vigiar e orar para que a tentação não chegue. Jesus não está prometendo assim: olha, se você vigiar e orar o tempo todo, 24 horas, a tentação nunca vai chegar para a tua vida. Não é isso que está sendo dito. A tentação com certeza vai chegar, sempre, para todo mundo. Não importa se é pastor, se não é pastor, se é diácono, obreiro, não interessa. A tentação chega para todo mundo. A questão aqui, o que está sendo dito é vigiar e orar para não cair, para não ceder à tentação. Essa é a diferença. Então, se cair em tentação, se ceder ao pecado, é uma escolha nossa, como que nós vamos escolher na hora da tentação, quando ela chega, se nós vamos cair ou não? A gente só tem essa capacidade real de escolher se nós estivermos firmes, se nós estivermos alimentados na palavra do Senhor, se nós estivermos firmados na palavra do Senhor, vigiando e orando o tempo todo. Aí sim nós vamos poder escolher e escolher corretamente, escolher não cair. Por mais difícil que seja, por mais difícil mesmo que seja a tentação, por mais difícil que seja, a pessoa pode estar gravemente inclinada a cair em pecado. Mas se ela estiver vigiando e orando, ela não cai na tentação, ela não vai cair no pecado. Não é fácil, mas é possível não cair. Os anjos que caíram, eles também escolheram, gente. Eles também escolheram cair também. E também tiveram essa possibilidade de escolher, porque Deus... sim, separei aqui, gente, estou vendo aqui. Eu sempre gosto de recorrer a essa passagem de João 4, 23, eu acho até que já li aqui. Quando Deus, conversando com a mulher de Samaria, ele conversa com ela, e no meio da conversa, ela fala, olha, nós adoramos aqui nesse monte, no Monte Gerizim, e os judeus, né, da Judéia, eles dizem que a adoração é só lá no Monte Sião. E aí Jesus fala para ela, a hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses o que o Pai procura para seus adoradores, ou seja, aqueles que adoram em espírito e em verdade, ou seja, em sinceridade. Por isso, gente, que Deus não precisa de pessoas que o obedeçam por obrigação.
as leis de Deus, a palavra de Deus, ela tem muitas leis. Eu não estou falando de leis judaicas do Antigo Testamento, não. Estou falando de leis. O Novo Testamento também tem leis, princípios para os cristãos. Por exemplo, não termos ídolos, não termos imagens. Tem leis para todos nós. Mas Deus não quer essa obediência por obrigação. Não, eu tenho que obedecer porque sabe como é que é, né? Não. Deus quer a obediência por adoração, por amor a Ele, porque nós confiamos nele, confiamos que Ele tem o melhor para nós, e aí nós confiamos e obedecemos. Obediência e amor são duas coisas que estão continuamente juntas, o tempo todo juntas. Deus é espírito, mas ele veio em carne, ele tomou a forma humana para tomar o nosso lugar. Isso é algo que a gente tem que ter o tempo todo na nossa mente, como que Deus deixou a sua glória, habitou entre nós, se limitou por amor a nós, veio em carne, passou por tudo que o ser humano passa. Imagina ele criancinha, sentindo dor de dente, dor de barriga, enfim, tudo que o ser humano passa, Jesus passou. Por quê? Para se identificar com o ser humano e morrer em nosso lugar. Por isso que a Bíblia fala que Jesus, ele é o perfeito Cordeiro de Deus. Por isso, ele nos resgatou, por isso nós fomos resgatados através da obra do sacrifício de Cristo. Por quê? Porque ele foi o substituto perfeito. Quando nós estávamos conversando sobre o primeiro encontro, né, sobre as duas primeiras aulas, né, sobre o tema sobre o homem, nós vimos isso sobre o substituto no Antigo Testamento. As pessoas tinham que pegar um animal, e aí o animal era sacrificado no lugar da pessoa, mas não era um substituto perfeito, porque animal, claro, ele não se identifica com o ser humano. São duas coisas que não são iguais, é diferente, claro. Não tem como o substituto ser perfeito. Mas Deus deixou a sua glória, habitou entre nós, para ser o substituto perfeito. Isso é importante, gente, a gente não esquecer, a gente tomar cuidado para não cair numa religiosidade, que às vezes o cristão acaba sendo inclinado, né, a cair, porque na religiosidade a gente acaba esquecendo esses princípios básicos, de o tempo todo sermos gratos a Deus, de o tempo todo nos lembrarmos o que Deus fez, como Ele deixou a sua glória, como Ele veio habitar entre nós, e lembrar que Ele rompeu aquela maldição, a lei do pecado que estava sobre nós. O caminho seria eternamente separado de Deus se não fosse a obra de redenção que Ele fez para nos salvar, para trazer a redenção para nós. Vamos, então, continuando aqui o caminho. A Bíblia caracteriza como pecado. E aí eu coloquei umas listinhas aqui, como um resumo para a gente aqui. O que a Bíblia, então, caracteriza como pecado? Para a gente refletir aqui. Primeiro, a Bíblia caracteriza como pecado a transgressão à lei. Transgressão à lei, gente, o que é transgressão? Vamos lá, é uma palavrinha diferente do vocabulário que a gente está acostumado a usar, né? Transgressão literalmente de dicionário, infração ou violação da lei. Quando você infringe uma lei de trânsito, está cometendo uma transgressão. Um outro sentido bem interessante, em geologia, utiliza muito essa expressão transgressão. Pode ser uma transgressão de solo, uma transgressão marinha. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Muitos anos, milhões de anos lá atrás, ao longo da história da formação do planeta, os continentes ainda se formando, o homem ainda não tinha sido criado, ocorreram momentos de transgressão marinha, ou seja, quando as águas dos oceanos avançaram sobre os continentes. Isso aconteceu ao longo da história do nosso planeta, da formação do planeta. Então, aí você tem uma transgressão marinha. O que significa? Quando o oceano ele rompeu o limite. Você chega na beira da praia, você vê um limite entre a praia, entre a água, né, e onde a água termina, onde ela para, né, de fluir, onde ela para de correr, e onde começa a areia. Você tem aquele limite, aquela fronteira. Às vezes acontece uma transgressão, num sentido menor, quando a água invade um pouco mais a areia, e aí a areia quase que some, porque você tem um aumento do nível da água. Então, transgressão, pegando esses dois sentidos, da geologia, no sentido de lei, transgressão seria o quê? Uma infração, é quando você ultrapassa o limite estabelecido. Acho que ficou claro, né?
1 João 3,4 vai dizer: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque pecado é iniquidade. Iniquidade, gente, que está dizendo aí nessa passagem, é falta de equidade, de retidão. Literalmente, é o perverso. Tá? Iníquo ou iniquidade é a pessoa que é má, que pensa na maldade e que faz com gosto. Isso é iniquidade. Tá? Que mais? Pecado também é omissão. Ou seja, deixar de fazer o bem a quem se deva fazer. É a pessoa que sabe o que ela tem que fazer, está lá diante dela o fazer ou não fazer, e aí ela se omite. Omissão é pecado e é pecado grave, inclusive na lei também, na legislação brasileira, em várias nações, quando você se omite, isso também é crime também. Tiago 4,17 diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Provérbios 3,27 vai dizer assim: não deixes de fazer o bem a quem precisa, estando em tua mão a capacidade de fazê-lo. Olha que coisa interessante, gente. Então, pecado é transgressão à lei, também é omissão. Muitas vezes as pessoas se omitem na prática do bem, né, e dão um monte de justificativas. Omissão também é pecado. Desobediência. Desobediência é comparada a feitiçaria e idolatria. Isso é interessante. Vou pegar a passagem aqui que fala isso. 1 Samuel, capítulo 15, verso 23. Diz assim: a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Essa passagem, gente, eu acho interessante, porque ela vai definir, vai fazer uma comparação. Se você fizer uma leitura assim, superficial, não vai entender muito bem. Por que desobediência é comparada a feitiçaria e idolatria? E lá em 1 Samuel vai dizer que o porfiar, ou seja, contender, é comparado a iniquidade e idolatria, né? É meio esquisito, né? Se você pensar bem, rebelião ou desobediência, dependendo da tradução, rebelião ou desobediência, a pessoa que faz isso é a pessoa que tenta manipular. Quem é rebelde é a pessoa que tenta manipular os outros. E a pessoa que tenta manipular os outros também é um feiticeiro. Aqueles que praticam feitiçaria, quem pratica essas artes mágicas ou de feitiçaria, ela, na verdade, está tentando manipular as outras pessoas ou tentando manipular o mundo espiritual. Por isso que a desobediência é uma tentativa de manipulação dos outros, comparada também com a prática da feitiçaria. E 1 Samuel vai comparar também o porfiar ou o contender com os outros, também com iniquidade e também com idolatria. Por que também vai comparar com idolatria? Porque aquele que contende, aquele que é rixoso, aquele que está o tempo todo brigando, discutindo com os outros, essa pessoa, no fundo, ela está adorando a si mesma, se colocando acima dos outros, que ela acha que ela está sempre certa. Então, ela está idolatrando a si mesma. É uma prática de idolatria também. Olha que coisa interessante. E, a Bíblia também vai dizer que pecado é deixar de cumprir um acordo ou um voto com Deus. Eclesiastes 5, verso 4, vai dizer assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. O que votares, pagam. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Não consinta que a tua boca faça pecar a tua carne. Eu acho interessante essa passagem, que nos alerta também essa questão de nós tomarmos cuidado sobre essa questão de o tempo todo, né, ficar fazendo voto, 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 e aí a pessoa fala, faz uma vez e não cumpre. Enfim, é um cuidado que nós precisamos tomar, porque às vezes a pessoa acaba agindo levianamente, infelizmente, né, muitos cristãos acabam agindo levianamente, fazendo votos aos montes, e a pessoa acaba não cumprindo e não se percebe que deixar de cumprir um voto que faz para o Senhor ou um acordo com Deus, isso também é pecado. Continuando. Repetir aqui, deixar de cumprir um acordo ou um voto, ok. Decidir por planos que não procedem de Deus. Decidir por planos que não procedem de Deus. Isaías 30, verso 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, e que
que acrescentam pecado sobre pecado. Esse contexto aqui de Isaías é porque o profeta Isaías ele é da época do rei Ezequias. E Ezequias, embora tenha sido um bom rei, Deus usou o rei Ezequias para fazer muitas coisas maravilhosas no reino, mas ele cometeu alguns erros. Num dado momento, quando o reino estava sendo atacado, ao invés dele confiar no Senhor, ele foi buscar refúgio, ele foi buscar o apoio do Egito, que era uma potência na época. E aí o profeta, então, Isaías, usado por Deus, ele está falando sobre esse momento aí, que ao invés dele buscar o refúgio do Senhor, ele busca o braço humano, ele busca a capacitação humana, os cavalos, o exército egípcio, ao invés de buscar o apoio do Senhor. Então, decidir por planos que não procedem de Deus, ou fazer aliança com pessoas que não procedem de Deus, isso também é pecado. Prática da injustiça. 1 João 5,17 vai dizer que toda iniquidade ou prática da injustiça é pecado. Que mais? E tudo que não provém da fé. Romanos 14:23 vai dizer: aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Essa passagem é curiosa e muitas pessoas acabam tendo dúvida. Vamos lembrar que a Bíblia também vai dizer para a gente que sem fé é impossível agradar a Deus. Por que tudo que não provém da fé é pecado? Pegando um exemplo que até acontece, que é o contexto das duas cartas de Paulo aos Coríntios, a igreja de Corinto dava muito trabalho para Paulo. Uma das coisas que aconteciam lá é que muitas pessoas da cultura grega, pessoas que não eram de origem judaica, não sabiam nada das leis judaicas, nunca tinham ouvido nada sobre a palavra de Deus, nem sobre a vinda de Messias, pessoas que vieram do que nós chamaríamos hoje do mundão. Pessoas estavam se convertendo. E aquelas pessoas, elas estavam se convertendo e tinham a cultura delas. E, claro, rompiam com ídolos, com toda idolatria, com práticas de adultério, enfim, de um monte de coisas pesadas do mundo, as pessoas rompiam. Mas tinha uma coisa que estava criando um conflito entre esses gregos que estavam se convertendo e os judeus que estavam também se convertendo, deixando a lei, a religião judaica e se convertendo também ao cristianismo. Tinha esse choque cultural religioso. Que choque? Comer carne não era fácil nem barato na época. As pessoas comiam, mas não era fácil nem barato. E aí o que acontecia? As pessoas de origem grega, né, greco-romana, as pessoas muitas vezes comiam carne quando participavam de algum ritual em honra a alguma divindade greco-romana. Porque eles pegavam o animal, faziam um sacrifício para aquela divindade, e depois o animal era dividido e distribuído para as pessoas que estavam ali naquele culto, naquele ritual. Aí eles comiam carne. Essas pessoas que praticavam esses rituais, que participavam disso, quando se convertiam, era curioso que, por mais que elas quisessem comer carne, na cabeça dessas pessoas, comer carne era pecado, porque a carne na cabeça deles era associada à idolatria. Não era, mas na cabeça deles era, porque eles só comiam carne quando participavam dos cultos idólatras. Então, eles se convertiam e a grande maioria acabava não comendo carne. E aí, o que acontece? Os judeus que vinham da religião judaica, que comiam carne, claro que nem todas as carnes, mas eles comiam algumas carnes que eram possíveis, né, que eram permitidas na lei judaica, eles comiam sem problema nenhum. E aí, quando eles comiam diante dos gregos, os gregos se chocavam, achavam que era um absurdo. Poxa, mas eles são crentes há mais tempo, conhecem a palavra, e estão comendo carne, estão praticando o pecado. Né? E os judeus não queriam abrir mão do comer carne, achando que era um absurdo. Eu vou deixar de comer carne, vou deixar de comer uma coisa que eu gosto, só porque o outro se escandaliza. Ridículo, ele que se vire. Eu não tenho nada a ver com isso. E isso se instaurou de uma maneira que Paulo, então, vai tratar disso na carta aos Romanos, na carta de Coríntios. Por isso que tem um capítulo lá todinho que Paulo fala sobre isso. Ele fala, comer carne não é pecado. Mas se o meu irmão se choca, eu, de bom grado, vou abrir mão disso para salvar o meu irmão. Então, é esse o contexto aí que tem a ver com essa questão de tudo que não provém da fé. Se a pessoa duvida de alguma coisa, se ela tem dúvida,
não sei se eu devo fazer isso, não sei se é certo, se não é, se é pecado, se não é. O que a pessoa está pensando pode até não ser pecado, mas se ela está em dúvida, é melhor não fazer, porque tudo que não provém da fé é pecado. Continuando. Ah, deixa eu pegar aqui a passagem bíblica. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. Deixa eu pegar aqui. 1 Tessalonicenses 2. Peraí que Tessalonicenses fugiu aqui, gente. 1 Tessalonicenses 2, verso 4. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para agradar aos homens, e sim a Deus, que prova os nossos corações. Ou seja, e aí é importante, quando a gente começa a conversar essa questão de pecado, a gente fazer essa diferença entre prova e tentação. Deus não tenta, Deus nos prova. Né? Já parou para pensar nisso? Que Deus nos prova, ele não tenta. Ou seja, vamos lá. Tiago 1,13 vai falar para a gente que Deus a ninguém tenta. Vamos pegar aqui. Tiago 1,13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Olha que coisa interessante. Então, Deus nos prova, mas não tenta ninguém. E não deixa que sejamos tentados acima do que nós podemos resistir. Vamos lá de novo recorrer. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados acima das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então, Deus nos prova, não tenta, né? Ele não tenta ninguém, ele prova. A tentação, ela vem sempre do maligno, ponto pacífico. Mas Deus não deixa que a tentação venha sobre nós acima do que nós podemos suportar, acima do que nós podemos permitir. Lembrei aqui de uma passagem, deixa eu pegar aqui, sobre isso. Acho que está em 2 Coríntios. Deixa eu pegar aqui. Está aqui. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Paulo está falando aqui de uma luta, uma dificuldade que ele passou lá. Ele nem define exatamente qual, mas ele fala lá de uma luta que ele passou, dentre tantas, que ele já deu a morte como certa e fala que até já desesperávamos da própria vida, ou seja, estava em pânico, estava com medo, sim. Paulo, um dos heróis da fé, também sentiu medo, e um medo grave, uma coisa que ele fala que já desesperávamos. E aí é interessante essa comparação, por quê? Deus nos prova, sim. Deus não nos tenta. A tentação ela vem sempre, sempre de origem maligna. Mas, embora a Bíblia vai dizer para a gente, lá em 1 Coríntios 10, 13, que ele não deixa que a investida do maligno seja acima da nossa capacidade, para que a gente não tenha condições de não resistir, então ele sempre deixa que a tentação ela venha dentro de um limite que a gente possa resistir, por mais difícil que seja, é o que a palavra está garantindo. Agora, a prova que vem de Deus, olha a diferença. A prova a provação nunca vem de Satanás. A prova ou provação sempre vem de Deus. A prova, ela pode
vir, e muitas vezes vem, acima da nossa capacidade, como Paulo fala aqui em 2 Coríntios, no capítulo 1, verso 8. Por quê, gente? Vamos lembrar, a palavra prova a gente lembra muito de escola, de curso. O professor, quando ele passa uma prova, usando essa palavra, qual é a ideia do professor? A ideia do professor é aprovar o aluno, afinal, nenhum professor ele vai planejar uma prova, um trabalho, com a intenção clara de reprovar. Vou passar essa prova aqui, com questões bem difíceis, para reprovar todo mundo, quero ver todo mundo repetir de ano. Nenhum professor faz isso. A ideia do professor ele é sempre de aprovar, só que o que acontece? Para passar para o próximo nível, a pessoa tem que fazer aquela prova, ela tem que passar por aquela prova, ser aprovado, para que o professor possa considerar o aluno apto para o próximo nível. Senão, ele não passa para o próximo nível. Então, Deus, quando ele nos prova, a intenção é nos aprovar para passarmos para o próximo nível, para um nível de mais intimidade com Deus. Já Satanás, claro que ele não tem essa tentação de nos aprovar para passarmos para o próximo nível, claro que não. A tentação dele é que a gente caia, que a gente deixe a intimidade com Deus, que a gente se afaste do Senhor. Então, Satanás vai tentar fazer tentações para ele, ele vai ter no plano dele, digamos assim, vão ser tentações impossíveis da gente resistir. Né? Satanás vai tentar elaborar artifícios, tentações acima da nossa capacidade. Mas Deus não vai deixar que ela chegue para nós acima da nossa capacidade. Acima da nossa capacidade é só a prova que vem de Deus. Por quê? Quando nós passamos por situações além da nossa capacidade, provas que vêm de Deus, nesses momentos que são acima da nossa capacidade, nós vamos nos render a Deus. Nós vamos confiar não em nós mesmos, mas nós vamos nos entregar a Deus e confiar nele, que ele vai nos ajudar a passar por aquela prova. Ele vai nos ajudar, vai nos pegar pela mão e vai nos ajudar a passar. Então, existe essa diferença aí entre prova e tentação. Tiago, capítulo 1. Deixa eu pegar aqui Tiago novamente. Verso 14, é um texto até que já foi lido, né? Diz assim, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça ou concupiscência, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça ou concupiscência, depois de haver concebido, dá luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O princípio, então, do pecado, ele está na cobiça, ou concupiscência, ou desejos da carne. Tiago deixa isso bem claro para a gente, que o princípio do pecado, o pecado se origina dos nossos desejos internos. Então, gente, nós podemos, até aqui, nós podemos concluir desse ponto aqui, que o pecado é um processo e que ele pode, não só pode, como ele deve ser interrompido, ok? Pecado não é só o ato externo em si, a prática, literalmente, mas ele é um processo que é possível e deve ser interrompido. Consequências do pecado. Vamos lá. O pecado, ele é uma afronta a Deus. Por que uma afronta a Deus? Vamos lá, vamos entender esse ponto aqui. Por que uma afronta a Deus? Porque quando a pessoa peca, quando ela peca, ela está desobedecendo ao princípio de Deus, desobedecendo a palavra de Deus. Desobedecer a palavra de Deus é como desafiar Deus, é como dizer, olha, eu não concordo que o Senhor é quem o Senhor diz que é, eu não acredito, eu prefiro fazer a minha vontade, eu confio mais em mim, na minha vontade, do que na tua vontade, e aí vou fazer o que eu quero. É uma afronta contra Deus. Claro que, às vezes, a pessoa pode pecar por imaturidade, sem pensar muito bem que é pecado. Embora seja pecado, a pessoa, às vezes, comete o pecado, né, sem noção do que ela está fazendo. Mas é uma afronta a Deus, é uma afronta contra o Senhor. O pecado, ele pode atingir o corpo da própria pessoa, que peca, inclusive também pode atingir outras pessoas também.
E aí, claro, é interessante a gente também lembrar disso. Hoje em dia já existem estudos mais do que comprovados que grande parte das doenças que existem hoje são chamadas psicossomáticas, ou seja, doenças com fundo emocional. E aí, claro, né, o cristão entende que não só de fundo emocional, mas de fundo espiritual. Inclusive, tem curas narradas nos evangelhos que Jesus, ele, antes de curar a pessoa, tem curas ali que ele expulsa demônios para que a pessoa seja curada. Então, são coisas ali que ele vê, que é nítido ali, o texto mostra que são questões ali espirituais. Questões espirituais acontecendo. Deixa eu me policiar aqui com o horário. Outra consequência do pecado. O pecado, ele pode prejudicar outras pessoas. 1 Coríntios 8, verso 12, deixa eu pegar aqui. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhe consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Então, quando, pela nossa prática, nós estamos prejudicando outras pessoas, em maior ou menor grau, se eu prejudico uma outra pessoa, eu estou, na verdade, ofendendo também o Senhor. Pensando que nós, em coletividade, né, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Cada um herdou a imagem e semelhança do Senhor. Então, prejudicar uma outra pessoa é prejudicar aquele que foi criado à imagem e semelhança do Senhor. Olha que coisa grave. O pecado pode requerer a intervenção das autoridades da igreja. E aí vamos lá para Mateus, capítulo 18, versos 17 e 18. A partir do verso 15, que é melhor, Mateus 18, a partir do verso 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não te atender, fala-o à igreja. Se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade, eu vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Então, às vezes, essa questão de pecado, às vezes ela pode ser tratada particularmente entre o pecador e Deus. Outras situações vão ser tratadas entre o pecador e uma outra pessoa. Outras questões vão envolver a igreja. E aí, esse texto aqui ele vai dizendo esse passo a passo para tratar, para essa intervenção da igreja. Nem sempre vai ser necessária a intervenção da autoridade da igreja, né? Nem sempre. Às vezes a pessoa, sozinha com Deus, ela resolve ali a questão, se arrepende sinceramente, se corrige, se conserta diante do Senhor, deixa o pecado e vida segue. Outras vezes vai ser necessário ela conversar com a pessoa, às vezes ela ofendeu a pessoa, vai ter que chegar para a pessoa, se arrepender, conversar com a pessoa, enfim, tratar ali com a pessoa como que foi ofendido. Né? Então, a gente percebe esse passo a passo, como lidar com o pecado. Outra consequência do pecado, e aí a gente observa ali logo no texto de Gênesis 3, é que os olhos foram abertos para o mal. A gente observa ali, Adão e Eva, eles viviam, claro, como Deus os criou, em estado de pureza, de santidade, e por causa do pecado, os olhos do ser humano começaram a ser abertos para o mal. A primeira coisa que acontece depois que eles desobedecem, quando Deus os chama, você observa lá em Gênesis 3, a primeira coisa que eles fazem, eles fogem para se esconder entre as plantas, entre a vegetação, porque eles se dão conta de que estão nus. E aí eles vão buscar um esconderijo ali, porque ficaram constrangidos, porque ouvem a voz do Senhor. E aí, o que acontece? Eles percebem
A malícia já começa, eles percebem que eles estavam nus. Eles já estavam, mas não percebiam antes. Vamos lá. Outra consequência, os seres humanos foram dominados por um sentimento de vergonha. Essa vergonha a gente observa nesse texto quando eles se escondem e aí tentam fazer com as folhas, né, com as plantas, fazer uma roupinha para eles, para não ficarem tão constrangidos diante do Senhor. Eles são dominados por um sentimento de vergonha, coisa que não acontecia antes. Por medo, eles fogem da responsabilidade dos seus atos. Então, eles cometeram um erro grave, e quando o Senhor os chama, eles fogem. E aí é interessante, gente, a gente observar no texto, quando eles pecam, e aí o texto vai dizer que Deus passeava na viração do dia, e aí é interessante a gente observar, puxa, como é que deveria ser lindo, né? Deus passeando pela viração do dia, que coisa mais linda, que coisa maravilhosa. E aí vai dizer que quando o casal ouve a voz do Senhor, eles então se escondem por medo. E aí quando Deus pergunta, onde estás, Adão? E aí Adão fala, Senhor, eu ouvi a tua voz e eu me escondi porque tive medo. Aqui a gente tem a primeira descrição do medo na história da humanidade. Toda a história da humanidade, o primeiro medo aparece aqui, descrito aqui nesse momento. O primeiro momento que o homem teve medo. E aí é interessante também a gente observar a consciência culpada do primeiro casal. Deus não pergunta para eles, a primeira coisa que Deus pergunta é, Adão, o que você está fazendo aí, cara? Né? Sai daí dessa planta, sai desse arbusto. Não é isso que Deus fala. Você observa lá em Gênesis 3, a primeira coisa que Deus fala quando ele estava passeando pela viração do dia, ele não encontra Adão, Adão, onde estás? E aí é interessante a resposta de Adão. Ele não diz, Senhor, estou aqui. Estou aqui. Não. Adão, ele já se identifica e ele já se justifica. Olha aí uma das consequências do pecado. O ser humano tentando se justificar. Ele já se identifica para Deus, Senhor, estou aqui. É porque eu ouvi que o Senhor estava chegando e aí eu fiquei com vergonha e aí eu me escondi. Aí Deus pergunta, mas quem mostrou para você que você estava nu? Aí ele começa a se justificar, a se explicar. Não, mas é aqui, sabe como é? Olha aí uma das consequências do pecado também. O ser humano tentando se justificar. E até hoje o ser humano faz isso, né? Até hoje o ser humano tenta se justificar. Outras consequências, gente, de consequências do pecado, poderíamos ficar aqui horas e horas falando. Eu estou apenas elencando aqui algumas só. A mulher passou a dar à luz em meio a dores. E isso a narrativa bíblica mostra com muita clareza, mostrando para a gente que, se não fosse o pecado, não existiria dor. Então, uma das consequências é essa. Outra consequência, lá em Gênesis 3, de 17 a 18, vai mostrar para a gente a terra também foi amaldiçoada. A gente já viu isso também em outros encontros nossos aqui. A terra foi amaldiçoada. A fauna, a flora, o solo também foi afetado. A nossa noção de tempo também, a noção de tempo que nós temos também foi afetada, também foi alterada também. Ou você acha que os lugares desérticos, Deus criou os desertos? Não, com certeza não. Os desertos se tornaram desertos. E com base em que eu posso dizer isso se isso não está na Bíblia? Os geólogos que estudam, né, os solos, enfim, a origem dos solos e tal, eles conseguiram estudar a história do solo aí ao longo do planeta, dos continentes. Identificaram que esses climas extremos, por exemplo, os grandes desertos ou os locais de frio intenso, né, por exemplo, Antártida, esses locais, num passado muito remoto, eles não eram assim, existia cobertura vegetal nessas terras. E por algum motivo, por diferenças climáticas, essas áreas foram abaladas, perderam a sua cobertura vegetal e passaram a ser desertos, ou deserto de gelo, ou deserto de terra, sol, aridez, né?
Então, tudo, até mesmo a terra, o solo, o clima, tudo foi alterado por causa do pecado. A morte alcançou o homem não planejou a morte, inclusive isso foi uma das conversas no nosso último encontro, né, que até a Letícia levantou, uma questão que a gente conversou aqui também, na última aula, né, a morte alcançou o homem, Deus não criou o ser humano para morrer. Por isso que muitas vezes o ser humano se debate com esse conflito, nessa ideia de morte, é uma ideia que perturba o ser humano. O ser humano, de uma maneira geral, não lida muito bem com essa questão de morte. Aconteceu também, por causa do pecado, a separação de Deus, a perda da comunhão. E o que aconteceu é que Jesus veio restaurar a comunhão. Romanos 5, verso 12, deixa eu pegar aqui rapidinho, Romanos, capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, ou seja, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o pecado alcançou toda a humanidade. E o homem se tornou servo do pecado. Essa passagem a gente já viu aí em João 8,34. Né? O ser humano, por causa do primeiro pecado, o pecado original, o ser humano passou a ser servo do pecado. Pecados imperdoáveis. Estou caminhando para o fim. A Bíblia afirma que não há perdão para duas coisas, 2 pontos apenas. Olha que interessante, a misericórdia e a graça de Deus. Podemos obter perdão de quase tudo, mas tem 2 coisas aí que merecem atenção. Quem se recusa a perdoar quem quer que seja, e essa questão é delicada, Mateus capítulo 6. Vou pegar aqui o texto. Versos 14 e 15. Diz assim: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoares os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. E Marcos, capítulo 11, versos 25 e 26. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. E aí, nessa questão aí de se recusar a dar perdão, a gente lembra da parábola do credor incompassivo. Essa parábola, gente, do credor incompassivo, ela é interessante e ela explica para a gente um pouquinho mais sobre isso daí. Né? Essa parábola ela está lá em Mateus 18, versos de 23 a 35. Fala que um servo, né, um trabalhador, ele devia uma quantia muito alta para o seu senhor, e o seu senhor já ia obrigá-lo a pagar a dívida. E aí o servo, Senhor, me perdoa, olha, eu vou dar um jeito e tal. E aí o Senhor fica com pena dele, com misericórdia, e perdoa a dívida. Ao sair dali, aquele servo, ele encontra um conservo, ou seja, um igual a ele, que devia muito menos do que a dívida que aquele sujeito tinha, né? Ele devia muito menos. E aquele servo, ele, ao invés de entender a misericórdia que alcançou ele, não, ele obriga aquele conservo a pagar a dívida, e ele não aceita dar o perdão para aquele sujeito, mesmo que ele esteja ali suplicando diante dele. E aí o seu senhor, sabendo daquela injustiça, ele então pega aquele conservo e o lança na prisão. E aí Jesus vai tratar essa questão aí. O que está em jogo aqui, gente? O que está relacionado aqui? A pessoa que se recusa a perdoar quem quer que seja, que conscientemente se recusa, é a pessoa que não entendeu o que foi feito na vida dela. Ela não entendeu a obra de salvação, ela não entendeu a remissão dos pecados, ela não entendeu que ela foi perdoada e o nível de perdão que alcançou a vida dela. Se a pessoa entende o quanto ela foi perdoada, ela entende que ela precisa perdoar. Claro que nem sempre isso vai ser fácil, né? A gente essa questão é uma que a gente pode ficar horas conversando, mas não dá. E aí o que vai acontecer nesse ponto aqui?
Muitas vezes a pessoa está magoada e ela vai ter dificuldade de perdoar. Isso é comum. Essa dificuldade de perdoar não é o pecado. O pecado é a pessoa estar consciente de que tem que perdoar e se recusar a perdoar. Esse é o problema. Tá? Esse é o problema. A pessoa está magoada e dizer, Senhor, eu não consigo perdoar, Senhor, eu não estou conseguindo. Se ela, em oração, disser, Senhor, a tua palavra diz que eu preciso perdoar, mas eu não estou conseguindo, eu estou machucado, está doendo, não estou conseguindo, eu peço que o teu Santo Espírito esteja operando no meu interior, sarando as minhas feridas, me ajudando a liberar o perdão. E aí, você abrindo o seu coração para o Senhor, deixando o Espírito Santo operar, em algum momento você vai conseguir liberar, vai conseguir verbalizar o perdão. Liberar o perdão é liberar a pessoa da dívida que ela tem contra você. É liberar a pessoa. Agora, não quer dizer que você vai ser obrigado a conviver com a pessoa. Não quer dizer também que vai ter que virar a cara. Não é isso, né? Agora, não quer dizer que a pessoa vai ter que conviver. Às vezes a pessoa fez na malícia, cometeu alguma coisa de malícia, e aí você vai e libera o perdão, mas não é obrigado a conviver com a pessoa. Né? Trata bem, viver, né, com a pessoa, cumprimenta, enfim, mas não é obrigado a conviver com a pessoa. Tá? Então, um dos pecados imperdoáveis é se recusar a perdoar, porque o cristão ele precisa entender que ele foi perdoado, e não foram poucos os pecados. A pessoa pode nunca ter vivido no mundão, né? Digamos assim, cometer aqueles pecados graves, viver na farra, né? Nunca pode, talvez nunca tenha caído no mundão, como se diz. Mas não quer dizer que não seja um pecador grave, porque a Bíblia diz que todos pecaram, todos já nasceram em pecado. Né? O pecado de uma pessoa, mesmo que ela nunca tenha caído no mundão, mesmo assim, por causa do pecado original, é um pecado grave. Então, diante de Deus, todos nós somos pecadores gravíssimos, gravíssimos, indignos de perdão. Mas Deus graciosamente nos perdoou. E se nós alcançamos o perdão, nós temos a obrigação de perdoar. Mesmo quando é difícil. Deus espera que nós lancemos essa dificuldade que a gente muitas vezes tem para Ele e que a gente dê liberdade a Ele para tratar o nosso coração, para que a gente consiga liberar o perdão. Porque, afinal de contas, quando nós liberamos o perdão, na verdade, nós estamos curando o nosso coração, curando a nossa alma, curando os nossos sentimentos e nossas emoções. O perdão, ele, na verdade, ele primeiro a primeira coisa positiva que o perdão traz não é nem para o outro que está sendo perdoado. A primeira coisa que o perdão faz é para a nossa vida, na vida daquele que perdoa. A pessoa se sente mais leve. Outro pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Mateus 12, versos 31 e 32. Mateus 12, 31 e 32. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Por quê? Porque blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir ao diabo uma obra que é feita pelo Espírito Santo. Vamos entender um pouquinho mais isso daí. Essa blasfêmia contra o Espírito Santo, gente, entende-se, tá? Os estudiosos, eles entendem, os estudiosos da Bíblia, entendem que ela não pode ser praticada contra um não cristão, porque aquele que não é cristão, ele não conhece a palavra, não sabe nem da existência do Espírito Santo. Ele só ouviu falar de Deus, muitas vezes, hoje em dia, até é fácil a pessoa falar, que isso, sai para lá, em nome de Jesus, a pessoa nem é crente, mas às vezes usa, né, esse jargão, esse vocabulário, porque ouve muitos cristãos falando e a pessoa repete, sempre falando. Né, a pessoa vai falando às vezes por isso, mas muitas vezes a pessoa não tem percepção, não sabe da existência do Espírito Santo de Deus. Então, blasfêmia contra o Espírito Santo é algo que só pode ser praticado por quem conhece o Espírito Santo, porque conhece a palavra de Deus. E é um ato praticado pela palavra. É imperdoável porque está relacionado com a função do Espírito Santo de Deus, que é aquele que consola, aquele que... Vamos lá ver essa palavra aqui. João, Evangelho de João, capítulo 16.
verso 8. Jesus está falando, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, uma das funções do Espírito Santo, além de ser o Consolador, é ele que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Né? A gente sabe que quando quando a gente está lá conversando com alguém, querendo evangelizar a pessoa, trazer a pessoa para Cristo, se essa pessoa se converte, não foi a nossa palavra que converteu. Não fomos nós que convertemos a pessoa. Né? O Espírito Santo está lá nos usando e é o Espírito Santo que vai alcançar a pessoa, e não nós. Nós somos apenas um instrumento ali naquele momento. Então, a atitude interior daquele que blasfema endureceu o seu coração de tal forma que impede a ação do Espírito Santo de levá-lo ao arrependimento. Ou seja, a pessoa já vai, com o tempo, ela vai se frustrando, se magoando e deixando essas coisas acumularem no seu coração, e ela vai acabando se tornando uma pessoa incrédula. E aí o Espírito Santo vai tentando agir, ela vai endurecendo o coração dela contra a obra do Espírito Santo de Deus. E de repente ela começa a duvidar, começa a questionar, começa até dizer, isso não é Espírito Santo nada, isso não é nada, e vai começando a questionar a ação do Espírito Santo de Deus. Até o ponto que ela rompe realmente, já não acredita e já não quer mais. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Objetivos de Satanás. Quais são os objetivos dele? Ele se opõe a Deus e quer que todos se oponham. Ele tenta apagar a imagem de Deus em nós. Essa é uma das metas do maligno. Ele tenta apagar a imagem de Deus em nós. Nós vimos que o ser humano nunca perdeu a imagem de Deus, mas ele tenta, de todas as formas, tentar apagar, tentar extinguir a imagem de Deus no ser humano. Ele tenta desviar a nossa atenção para que nós não olhemos para Deus. Esse desvio, gente, essas distrações estão por aí hoje em dia, de todas as formas, de todos os meios, né? Essas tentativas de desvio, né? De tirar o nosso foco. Juízo de Deus. Por causa do pecado, o homem estava destinado a uma eterna separação de Deus. Jesus veio para aniquilar aquilo que nos separava de Deus. Agora, como Paulo diz, essa passagem de Romanos capítulo 8, uma passagem linda, né, que eu acho que todo mundo conhece, pelo menos, quer dizer, todo mundo, todos os cristãos conhecem, quando Paulo fala que agora nada mais pode nos separar do Senhor. Nada mais pode nos separar, nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir. Nada pode nos separar da nossa relação, da nossa intimidade com o Senhor, do amor de Deus. Por quê? Porque o que Jesus fez foi tirar aquilo que nos separava. Ele rompeu a escravidão do pecado que pesava sobre nós. Ele nos redimiu, ele nos justificou. Diante do Senhor, ele nos justificou, ele nos tornou justos. Nos justificar é quando você, de repente, comete um crime na nossa sociedade. E aí você vai a julgamento, né? Que nem aquela cena de filme mesmo de julgamento. E aí o teu advogado de defesa, ele consegue provar lá que você é justo. E aí o juiz, no final, ele te dá a sentença. Fulano foi declarado justo. Então você sai justificado, você sai justo daquela situação. O que Jesus fez é isso. Só que não havia como, diante de Deus, num sentido literal, humano, digamos assim, não tinha como provar que nós éramos justos, porque nós não éramos. Né? O ser humano, ele é pecador, não tinha como limpar a nossa barra. O que acontece? Jesus veio e morreu a nossa morte. Ele sofreu a condenação que era nossa. E por isso, porque ele sofreu uma condenação que era nossa, ele nos justificou diante de Deus. Todo pecado tem consequência e o homem tem que lidar com as consequências dos seus atos. Ou seja, nós fomos justificados diante do Senhor. Jesus, pela obra da cruz, morte e ressurreição, nós fomos remidos, nós fomos salvos, fomos libertos da escravidão do pecado. Mas como ainda estamos na carne, como ainda estamos aqui, o ser humano ele tem essa tendência ao pecado, embora, como a gente já viu, nós não somos obrigados a cair. Cair ou não depende de cada um de nós. Mas quando nós pecamos, nós sofremos as consequências dos nossos atos. Nem sempre nós vamos ser livrados das consequências. Às vezes, por um milagre, por uma ação sobrenatural, nós somos livrados.
Outras vezes, não. Outras vezes, nós vamos ter que sofrer as consequências dos nossos atos. Em 1 Timóteo 5, verso 24, deixa eu pegar aqui rapidinho, estou caminhando para o fim, gente. 1 Timóteo, licenças, 1 Timóteo 5, 24. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que existe um juízo que é imediato e um juízo futuro. Ou seja, às vezes, o juízo ele vai acontecer aqui na Terra. Existe um ditado que se usa aí no mundo, né? Aqui se faz, aqui se paga. Às vezes isso acontece, às vezes é imediato mesmo. Outras vezes, como a gente vê aí na sociedade, pessoas que cometem pecado e parece que não acontece nada com essas pessoas, elas vivem muito bem, obrigada, de pecado em pecado, vivem uma vida aparentemente tranquila. O juízo pode não alcançar essas pessoas aqui, mas em algum momento lá na frente, o juízo vai alcançar essas pessoas. Tá? O juízo imediato, então, ele tem o objetivo de frear a expansão do pecado e trazer o homem ao arrependimento, né? Mostrar para aquela pessoa o caminho errado e dar uma chance dela se arrepender. Algumas consequências dos nossos atos são imediatas e outras não. Algumas pessoas parecem que nem sofrem consequência, mas esse Salmo 73 aí, que é o Salmo de Asaf, né? Quando Asaf mesmo ele viveu essa crise, né? Quando ele diz lá nesse Salmo número 73, que parece que o injusto vivia muito bem, até que ele entra na casa do Senhor e ele descobre a verdade, ele descobre que há um juízo futuro. Né? O juízo futuro, ele é, então, a condenação de todos os pecadores. E aí, finalmente, nosso último slide, é a solução para o pecado. Vamos fechar, então, esse assunto aí sobre o pecado. Nossas ações devem mostrar que nós somos novas criaturas. Mateus vai falar para a gente dos frutos dignos de arrependimento. Ou seja, se nós somos novas criaturas, nós temos que mostrar esses frutos dignos de arrependimento. 1 João 1,9. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, o caminho para o perdão, ele começa, claro, com o arrependimento e confissão e deixar de praticar. Então, a primeira coisa é arrependimento, claro, sincero. O arrependimento é o primeiro passo. Aí a pessoa confessa, às vezes, pode ser uma confissão só diante do Senhor, outras vezes vai envolver a necessidade de se confessar para uma outra pessoa, né, para a pessoa que recebeu a afronta, e deixar, claro, de praticar o ato. Segunda Crônicas 7,14 é a passagem bem conhecida, né? Aquele que se humilhar e olhar e orar e buscar a face, se converter dos seus maus caminhos, né? Deus promete o perdão e promete a reversão das consequências do pecado. Essa passagem é linda, uma passagem bem tocante. Essa passagem mostra para a gente que o ato de se humilhar, de se desviar com sinceridade, de orar e buscar a face do Senhor, são atitudes que conseguem reverter, muitas vezes, a consequência do pecado. Gente, eu até avancei da hora, desculpa aí, dei uma avançadinha, mas, então, isso era tudo aqui que eu queria colocar para a gente, essa reflexão aí sobre o pecado. Então, eu termino aqui da minha parte sobre essa questão aqui sobre o pecado. E aí, vocês aí com a palavra, querem